É nosso convidado Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco neste jornal. Há ou não excesso de otimismo? É execuível esta obra estar pronta em menos de 6 anos? Ora bem, há algum excesso de otimismo, de facto, porque nós temos alguns prazos parcelares que até chegar à obra. Administrativos, o projeto da obra, a licença ambiental, portanto há algum otimismo. O que não quer dizer que não possa ser feito, mas aqui concordo com a engenheira Maria Rosário Partidário ao dizer que se nós soubermos organizar bem as coisas, se soubermos planear as coisas de forma adequada e se soubermos tomar decisões rápidas, temos a oportunidade de ter, de forma parcial, naturalmente, parte do aeroporto, novo aeroporto, em Alcochete, e do qual a Ordem dos Engenheiros, ao longo dos últimos 10 anos que foi defendendo, se revê, de eventualmente podermos ter. Bem vistas as coisas, nós tivemos uma ponte Vasco da Gama feita em 4 anos, mais coisa menos coisa. Quando foi a Expo 98 conseguimos abrir a autoestrada Porto-Braga-Fronteira em pouco menos de 2 anos e meio e se nós soubermos fazer bem as coisas e somos capazes, com a engenharia portuguesa, eventualmente com algum esforço externo. O que é saber fazer bem as coisas neste momento? Na nossa opinião é, primeiro, saber negociar bem como é que se vai fazer Alcochete. Isso são decisões políticas e, portanto, não queremos intervir, mas tem que ser rápidas, claramente, porque depois a dimensão técnica da questão, uma vez resolvidas as questões administrativas e políticas, são execuíveis. E, portanto, em termos de engenharia, isso é possível fazer, seja no projeto, seja na obra. Eu admitiria que uma primeira pista de um aeroporto de Alcochete podia ser feita entre 2026 e 2030, de facto, se até 2026 nós tivermos projeto, e o projeto que seja 1 ano e meio, 2 anos, que começar a fazer já, depois das decisões políticas adequadas. Mas estamos a falar da pista, ou seja, mas o aeroporto não é uma infraestrutura mais complexa ainda? É, mas pode ser modular, ou seja, pode ser feito por fases. Como assim? Eu se der o exemplo aqui do Porto, neste momento até o Porto já está atrofiado, chamemos assim, do ponto de vista daquilo que é a dimensão necessária para o norte de Portugal. E se nós precisarmos de expandir o Porto, nós vamos expandir o aeroporto do Porto sem prejuízo daquilo que é, neste momento, a operação que existe no aeroporto. Da mesma maneira que se nós tivermos uma primeira fase de Alcochete, podemos ter obras numa segunda fase de Alcochete, expandindo até 2004 ou 2036, mas já tendo uma primeira fase com uma primeira pista e com uma primeira gara preparada para isso. Isso é factível desde que seja bem planeado. Qual é o maior desafio, no seu entender, na sua opinião? É o imediato. Já falou em alguns? O maior desafio para nós é claramente o imediato, é a decisão política, ou seja, a primeira... Você já está a falar do planeamento? Já estou a falar do planeamento, mas também da negociação com a ANA, naturalmente, porque é parte na equação. E, portanto, tem uma dimensão política que nos ultrapassa. Mas, falando só em prazos, se isso for resolvido nos próximos 6 meses, é perfeitamente possível termos a ambição de termos uma primeira fase em 2030. Isso estamos a falar do ponto de vista da possibilidade técnica de se fazer. Se a razão pela qual queremos essa primeira fase em 2030 é o Mundial de 2030, isso aí, como cidadão, já digo que não é essencial, porque nós somos uma terceira parte, não somos 1/3 do Mundial dentro de uma organização tripartida e, portanto, estar a fazer um esforço técnico que vai ter alguns sobrecustos para conseguirmos ter isto em 2030, só para ter 2 cidades servidas em Portugal comparativamente a imensas cidades em Espanha, 10, se não me engano, e 3 em Marrocos, aí eu tenho dúvidas se o desafio da antecipação é assim tão urgente quanto isso. Agora que somos capazes de fazer, somos. Com o anúncio deste prazo, não deveria vir também, já que estamos a falar numa fase de encurtar o prazo de uma obra que não deixa de ser complexa, pode-se fazer módulos, como explicou, mas não deixa de ser complexa, certo? Portanto, não devia vir já este anúncio com um planeamento anexado, digamos assim? Com certeza que sim, mas eu estou convencido que este governo... Ou seja, já começa com atraso? Não acho, porque este governo foi o governo que prometeu que tomava a decisão da localização do aeroporto num determinado prazo e em pouco mais de 6 semanas fê-lo, juntamente com outros investimentos para Portugal. Não anunciou só o aeroporto, anunciou a alta velocidade que já estava para o norte de Portugal, mais a complementaridade ao aeroporto, a terceira travessia do Tejo e depois a ligação a Madrid. E, portanto, a primeira grande questão era a decisão política. Está feita.
A segunda é a negociação com a ANA e a forma como se projeta isto. Portanto, é uma segunda decisão política. Esta segunda decisão política de definir os prazos, de impor o planeamento e a forma como se aborda este investimento em Portugal tem que ser célere. Se não for célere, nós não conseguiremos fazer até 2030. O Governo nunca anunciou que faria o aeroporto até 2030. Isto é uma peça à parte da engenharia partidário, mas se o Governo o quiser fazer, nós, a Ordem dos Engenheiros, sabemos que do ponto de vista técnico é possível. Falta a dimensão extratécnica e essa está para além daquilo que é a nossa capacidade técnica, nossa da engenharia portuguesa. Em Portugal, a mão de obra para uma obra destas, passo a redundância, é suficiente? É um problema? É um problema muito grande em Portugal, neste momento, a mão de obra para 3 setores de atividade. Um deles é a construção, claramente, temos a agricultura e o turismo. Isso pode interferir no prazo? Pode interferir no prazo, precisamente por isso, e é que o planeamento é extremamente importante e a política de imigração em Portugal é extremamente estruturante para estes grandes desafios que nós temos de investimento em Portugal. Fernando de Almeida Santos, muito obrigada pela presença neste jornal. Uma boa tarde.